Quanto Vale? O filme é dirigido por Sara Colangelo. Ela dirigiu Professora no Jardim de Infância, de 2018. Eu nunca vi. Na trama, após os ataques do 11 de setembro, o Congresso americano nomeou o advogado e renomado mediador Kane Feinberg para liderar o Fundo de Compensação às Vítimas do 11 de setembro. Encarregado de destinar recursos financeiros às vítimas da tragédia, Feinberg e sua sócia Camille Byros enfrentam a impossível tarefa de determinar o valor de uma vida, que servirá de auxílio às famílias que sofrem perdas incalculáveis. O filme consegue muito bem seguir numa narrativa frenética e crescente, sem apelar para o melodrama. O luto, a perda, toda a tragédia, as consequências daquilo ali, o medo das pessoas, a incerteza e os debates acalorados com relação ao preço, ao valor das indenizações. Será que um bombeiro recebe menos do que um executivo que estava numa das torres? Por que isso? Então essa discussão é muito latente na nossa mente. A gente fica refletindo exatamente isso. E se fosse comigo? Como que seria? E a fé no governo, no poder público? Será que eu sou apenas um número? Quando eu precisar, eu terei o retorno? O sentimento aqui é de consternação, justamente a paleta de cor ela muda. Nos primeiros minutos do filme tem uma cor normal e depois vai para um cinza, uma cor bem mais fúnebre, o que passa exatamente o tom de desconforto de todos os personagens e o luto presente em cada momento, desde os depoimentos das vítimas, quem sobreviveu, quem teve marcas da tragédia e os familiares. Vemos os pontos de vista de cada um, quem vai receber e quem precisa dar o dinheiro. A estrutura narrativa do filme, o modo que os personagens se movimentam, os bastidores desse esquema todo, me lembrou muito Spotlight, de 2015, que também tem Michael Keaton estrelando. Essa busca por justiça é muito bem passado, os personagens atuam muito bem, passam um ar meio que de um depoimento, um testemunho, e você acredita naquilo ali. É como se fosse um documentário, parece muito real. E a mensagem é exatamente muito importante, porque mexe com a gente. Como fica a família diante disso? E a fé no poder é abalada, como eu disse. As pessoas não acreditam que serão recompensadas, precisam lutar. Mas esse caminho é muito difícil. E o roteiro faz questão de criticar exatamente como o cidadão é visto pelo governo. Porque é muito engraçado que tem uma cena até que o Bush brinca, o Michael Keaton está entrando numa situação que nem o próprio presidente seria capaz de colocar um inimigo. E realmente, é difícil você estabelecer quanto vale cada pessoa, quanto que eu vou pagar para tal pessoa, para uma família, quem as vítimas que estavam nos aviões, que estavam no prédio, no Pentágono, na Pensilvânia, onde um avião caiu. Olha só, então milhões e milhões aí. E é o que eu costumo dizer usando como exemplo essa pandemia que a gente vive. Quando a gente vê números, é uma coisa, mas quando você vê rostos, as pessoas que ficaram, parentes e amigos, aí a coisa muda de nome. É diferente, né? Mas em alguns momentos a trama dá uma balançada básica. Privilegia alguns momentos que não são tão importantes e esquece outros que são chaves. Também eu não ouvi muito da imprensa. A imprensa em cima, cobrando resultados. É só mostrada cartelas mostrando quanto tempo tem para a indenização ser paga e os personagens correndo quanto tempo. E muitos deles ali levam para a questão pessoal. Por quê? É difícil você encarar uma vítima e dizer para ela que ela vai receber tanto, quando o governo tem para dar, e o presidente está mais preocupado em guerras, em bombas. Embora o Bush apareça pouco, só a voz dele, na verdade, há sim uma crítica exatamente ao comportamento do governo diante de uma catástrofe. O personagem do Keaton se divide entre um bom advogado e também precisa lidar com as pessoas. Está de frente a frente com uma das vítimas, com parentes, muda completamente. E você vai vendo que ele vai questionando o próprio trabalho dele. Ele quer acertar, mas não pode. Tem gente acima dele que quer outro tipo de resultado. E é visível que todos os envolvidos ali com o Michael Keaton, o grupo dele, estão incomodados. Está uma situação vergonhosa e bem constrangedora. E ele está muito bem. Ele passa esse ar de um homem que quer ser justo, mas ao mesmo tempo tem a questão do governo. Quanto que vai se pagar? Cheio de dilemas, cercado por todos os lados, muita pressão, e ele só se acalma com música clássica, o que é muito bem colocado aí na edição do filme, eu gostei também. Porque você colocar o preço numa situação de uma perda, com pessoas consternadas, com o país, o mundo inteiro consternado com uma tragédia daquela, fica bem difícil. Ele caminha em areias movediças. Eu gostei da Amy Ryan. Ela é mais humanizada, ela vai mais pro lado sentimental, seja nos diálogos, nas atitudes dela. Eu gostei e ela também mostra essa questão de como que as pessoas mudaram a percepção do outro.
Por um breve tempo, talvez, você vê que é um reflexo da tragédia do 11 de setembro. O Stanley Tucci representa uma pessoa bem enganjada numa causa, ele se torna como se fosse um líder, e você vê ali, ele perdeu a esposa, mas ele não bate de frente, ele não briga muito, ele age mais na passividade, querendo respostas e resultados. Que todos recebam o que é justo, né? Ainda não tem preço, mas uma coisa mais que ajude mesmo. E também tem cenas dele com Michael Keaton muito boas, bons diálogos. Eu destaco um no teatro, que é fundamental, explica muito bem como que as vítimas estão, como que falar no 11 de setembro é uma coisa muito difícil. E aqui o filme narra exatamente de uma maneira bem tranquila, uma maneira respeitosa. Não é à toa que ele fez sucesso no Festival de Sundance. O personagem dele e do Michael Keaton tem muita coisa em comum, só assistindo para você perceber. Quanto Vale nos coloca numa situação sobre refletir a vida, se ela tem preço, uma tragédia, como você se comportaria diante de uma perda, ainda mais de uma perda inesperada. O governo, como trata as pessoas como números, mas não como pessoas, como vidas, alguém deixou alguém. Servimos apenas para trabalhar e quando chega a nossa hora de necessidade, somos taxados como 1.000, milhões, bilhões. Temos aqui o ponto de vista de um advogado jogado numa verdadeira cilada, um homem que perdeu a esposa e quer justiça, a mulher viúva de um bombeiro também não sabendo como agir e não sabe se vai querer esse dinheiro, porque nada vai trazer o marido dela de volta. E a gente vê também a consternação dela em vários momentos da saudade. Tem gente que nem quer dinheiro, só queria ter um último momento com a pessoa. São histórias perdidas e, como eu disse, alguém era de alguém. Alguém vai sentir falta desse alguém. E por ser baseado em fatos, ao término conta o que os dois advogados fizeram, porque já tiveram muitas catástrofes e esse fundo do governo foi usado várias vezes, então fica bem explicado no final. E é um filme que para você pensar bastante e refletir quando ele termina. Hoje eu trago esse vídeo aqui, mais uma data aí comemorando o aniversário do 11 de setembro. Se você quiser assistir esse filme, está na Netflix, vale a pena dar uma conferida. Eu achei que a abordagem muito delicada, muito simples e objetiva, que em todos os filmes que eu vi referência ao 11 de setembro, esse aqui manda muito bem. Mais do que mostrar tragédia, não sei o que, efeitos especiais, ele vai no íntimo de quem ficou. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí se você lembra do 11 de setembro, onde você estava quando aconteceu o atentado em Nova York. Deixe uma curtidinha aí também, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, mais 2 vídeos. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e fui! Tchau, tchau!